E aí, pessoal, então vamos aqui, ó, continuar, né? Vamos fazer uma aplicação da função horária do movimento uniforme. Então, olha aqui. Um móvel se movimenta de acordo com a função S igual a 20 menos 4t no sistema internacional. Então, o que quer dizer isso? Como ele está fazendo referência a espaço e tempo, então, quando ele diz que esse movimento, né, ou essa análise vai ser no sistema internacional, ele está dizendo para nós o quê? Que o espaço vai ser definido em metros e o tempo em segundos, que são as unidades de espaço e de tempo no sistema internacional. Logo, se eu for fazer uma análise de velocidade, eu já sei que essa velocidade vai estar em quê? Metros por segundo. E se eu for determinar a aceleração, eu teria o quê? A aceleração em metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, dentro das unidades que nós trabalhamos. Então, vamos lá. Primeira coisa que você já observa, né? Que essa função aqui, ela tem a forma, matematicamente, ela seria o quê? Uma função do primeiro grau. E nós já mostramos anteriormente que toda função, né, que descreve o movimento uniforme é uma função do primeiro grau. E tem essa forma aqui, ó. S igual a SO mais V vezes T. Certo? Então, para eu poder resolver aqui, algumas questões que eu vou precisar fazer cálculo nenhum. Vamos só observar. Primeiro, olha aqui a letra A. Determine a posição inicial. Então, olhando para cá, olha aqui, posição final é igual a quê? Na minha função original é posição inicial. Quanto vale a posição inicial? Só fazendo a comparação aqui. Se você observou, olha, a posição inicial é 20. Posição inicial 20. Como eu estou trabalhando no sistema internacional, então o espaço está em quê? Em metros. Então, o móvel inicialmente se encontra a 20 metros do referencial adotado. Ok? Essa é a posição inicial, da onde ele vai sair, né? Vai começar o movimento. A velocidade escalar. Se eu for também fazer a comparação, observe que na minha função, a velocidade multiplica o tempo. Então, se eu for olhar aqui, o que eu observo? Qual é o valor numérico que está multiplicando o tempo aqui em cima? É o menos 4, né? Não esquece aqui do sinal, ó. Então, a velocidade aqui, ela vai ser negativa, então menos 4. Tá? O valor numérico que multiplica o t é a velocidade, então quem está multiplicando o t aqui é o menos 4. Então, velocidade menos 4. Menos 4 o quê? Qual é a unidade de velocidade no sistema internacional? Metros por segundo. Prontinho, resolvido a letra A e a letra B. Ok? Agora, vamos resolver a letra C. A posição para t igual a 2 segundos. Ele inicia o quê? Numa posição a 20 metros do referencial. Então eu quero saber, depois de 2 segundos, que posição ele se encontra. E aqui, para resolver essa questão, eu vou continuar utilizando a função horária. Então, observe, ele está querendo a posição. É isso que eu olho aqui. Para um tempo de quê? De 2 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função horária, S igual a 20 menos 4t. E aonde eu tiver o quê? T, eu vou substituir por quanto? Por 2. Então, vai ficar assim, ó, S igual a 20 menos 4 vezes o t, que vale 2. Então, continuando aqui, vai ficar S igual. Aqui eu tenho subtração e multiplicação. Então, primeiro eu resolvo a multiplicação, certo? Então, vai ficar, olha, 20 menos 4 vezes 2, 8. E daqui eu chego no valor da posição. 20 menos 8 dá o quê? 12. Como é posição? 12 metros. Sistema internacional. Então, 2 segundos de movimento, esse móvel vai estar o quê? A 12 metros do referencial. Tá? Depois eu vou fazer um desenho no finalzinho para você visualizar o que aconteceu. Tudo bem? Bora, vamos lá para a letra D. Vem comigo aqui. O instante em que o móvel se encontra na posição 8 segundos. Então,
Na letra C, ele me deu tempo e pediu a posição. Na letra D, o que está acontecendo? Ele está me pedindo o instante. Melhor dizendo. Vou só fazer uma correção aqui, pessoal. A posição, né? 8 metros. Porque segundo é tempo. Então, o instante em que o móvel se encontra na posição 8 metros. Então, vamos lá. Eu quero um instante em que ele está na posição, ó, 8 metros. Ok? Usando a função horária, ó, S igual a SO mais VT. Essa é a função horária, porque eu sei que esse movimento é uniforme. Mas já foi me dado que o SO vale quanto? 20. E a velocidade? Menos 4. Então eu não vou pegar a função geral e substituir. Não, já foi me dado. Ó. Então eu já uso essa direto. Qual é a posição? 8. Então eu vou fazer o quê? Substituir a posição por 8. Então vai ficar 8 igual a 20 menos 4 vezes T. Como eu quero o quê? Estou querendo, ó, o tempo, menos 4T, esse termo que está negativo, vou passar para o primeiro membro, beleza? Então vai ficar mais 4T. E aqui já está o 20, e esse mais 8 vai passar para lá o quê? Menos 8. Então vai ficar 4T igual a 20 menos 8 dá 12. Então o tempo que me interessa vai ser, ó, 12. Esse 4 que está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, T é igual a quê? 12 dividido por 4, 3. Como eu estou encontrando tempo, no sistema internacional, o tempo está em quê? Em segundos. Então, olha lá, T igual a 3 segundos. Tudo bem? E aqui, ó, para a gente fechar essa parte, se o movimento é progressivo ou retrógrado. Né? Então vamos relembrar isso. Né? Quando é que um movimento é progressivo? Característica do movimento progressivo. O móvel se movimenta no mesmo sentido da trajetória. Ok? E aí isso traz uma característica para a velocidade. A velocidade ela vai ser o quê? Positiva. Agora, o movimento retrógrado. A posição do móvel diminui no decorrer do tempo. Né? Ou seja, ele se movimenta contra o sentido positivo da trajetória. E aí, característica, velocidade negativa. Então, ó, movimento progressivo, velocidade positiva. Movimento retrógrado, velocidade negativa. Vamos olhar para a velocidade. Quanto é a velocidade do móvel? Que nós vimos. Velocidade do móvel é o quê? Menos 4. Se a velocidade desse móvel é menos 4 metros por segundo, então isso que me faz ter a conclusão que esse movimento ele é movimento retrógrado. Por que o movimento é retrógrado? Porque a velocidade ela é o quê? Negativa. Tá? Eu vou fazer só um esqueminha aqui para você entender o que aconteceu na prática. Então, eu tenho aqui, ó, uma trajetória, vou colocar retilíneo, aqui é a posição que está em metros. Né? Toda a trajetória tem um referencial, que seria a posição 0, vou colocar aqui, por exemplo, posição 0. Aí esse móvel, ele vai partir de uma posição 20, então vamos considerar que o móvel está bem aqui, ó. E aí o que acontece? Para onde ele vai se movimentar? Para a direita ou para a esquerda nesse meu desenho? Né? Como aqui é a posição 0, ó, para cá aumenta a posição. Se a velocidade for positiva, a posição aumenta. Se a velocidade é negativa, a posição no caso, vai diminuir. Então, como nossa velocidade é negativa, o movimento é retrógrado, isso quer dizer, na prática, que o móvel vai se movimentar nesse sentido aqui. Ó. Tá? E aqui seria o início do movimento. Né? Seria a situação onde o quê? Onde o tempo é igual a 0. Aí o que nós vimos? Né? Na nossa letra C, a gente viu lá, para 2 segundos, o que acontece? Para 2 segundos, a posição dele é quanto? É 12. Então,
Isso quer dizer o quê? Tempo igual a zero. Então vai chegar depois de 2 segundos. Olha aí. Depois de 2 segundos o móvel vai estar aqui. Então aqui seria t igual a 2. Deixa eu explicar. 2 segundos. E aí qual é a distância que ele vai estar? Na posição 12. É isso que a gente viu, ó. No instante 2, posição 12. E aí depois, olha aí. Para t igual a 3. Então esse móvel, tá? T igual a 3. Vamos aqui. Aqui seria t igual a 3. 3 segundos. Qual é a posição dele? O que nós calculamos? Para t igual a 3, a posição dele é 8. E aqui é 8. Se você observou, por que essa posição está diminuindo? Né? Olha, a posição inicial era 20, 2 segundos depois passou a ser 12, 3 segundos depois passou a ser 8. Então qual é a nossa conclusão aqui? Né? A posição, porque essa posição é em relação ao referencial. Então no início o móvel está a 20 metros do referencial. E aqui, conforme o tempo vai passando, como o movimento dele é retrógrado, então em vez da posição dele se afastar do referencial, ele se aproxima do referencial. Então esse 12 não é o espaço que ele percorreu, e sim o que? A posição que ele se encontra de quem? Do referencial. Então no início do movimento ele está a 20 metros do referencial. 2 segundos depois ele vai estar o quê? A 12 metros do referencial. 3 segundos depois está a 8 metros do referencial. Então saiba que a posição da nossa função horária não nos diz qual é o espaço que ele percorreu, e sim a posição que ele se encontra nessa trajetória. E aí, mas para eu determinar o espaço que ele percorreu, basta eu analisar a posição inicial e a posição final, tá ok? E assim, nesse caso aqui, né, se ele está na posição 20 e agora está na posição 12, ele teria percorrido 8 metros. Tá claro isso aí, pessoal? Então, com isso a gente fecha essa primeira parte, tá, do movimento retilíneo uniforme. Nas próximas aulas a gente vai estar resolvendo mais exercícios. Falou? Valeu!